Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã de domingo, em Efésios, capítulo 4. No livro de Efésios. Efésios é conhecido como livro sobre andando com Deus. É o livro do andar. Andar com Deus. E vamos orar. Capítulo 4 de Efésios. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, unge nossos corações, continue falando conosco nessa manhã. Aleluia, aleluia. Toda a honra e glória seja dada a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Efésios, ok? Efésios capítulo 4, versículos 25 a 27 está escrito: Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Perdão. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe, é tão importante para nós nessa manhã pensar um pouco sobre esses versículos, porque o povo de Deus, sabe, o povo é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que são nascidos de novo. No momento que eles recebem a salvação, no momento que eles nascem de novo, Deus imputa a sua justiça que foi satisfeita no Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, naquela pessoa, em nós. Mas nós continuamos ainda com uma natureza. Nós temos a nova natureza, nova criatura que nós somos, em 2 Coríntios 5,17, mas nós continuamos ainda com a velha natureza. A velha natureza que é pecaminosa. E ela nos induz, ela está em conflito constante em nosso íntimo para fazermos andarmos segundo as obras da carne, que se inclinam para a morte, de acordo com Romanos capítulo 8. Então, quando nós perdemos a guerra nesse conflito íntimo, no novo homem e o velho homem, a natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos a falar coisas que não estão de acordo com a verdade. E nós abrimos um portão, escancaramos o portão, está certo essa palavra? Escancaramos? Um portão para que o inimigo entre. Nós acabamos dando lugar para o diabo. O diabo não pode possuir o crente. Ele entra através das suas setas malignas, incendiárias, para fazer-nos afastar da graça de Deus e do testemunho que nós temos perante o nosso Deus. Então, Efésios 6 fala que ele lança seu dardo envenenado. E se nós permitimos que entre esse dardo, nós acabamos dando lugar para o inimigo. Estou falando das nossas atitudes, nos nossos afazeres, nos nossos pensamentos, no nosso agir diário. Porque em nós, o inimigo não pode possuir aquele que é nascido de novo. Não pode. Mas ele tenta entrar em nossos pensamentos, em nossas emoções, através dos seus dardos. A palavra de Deus diz que ele está ao derredor, rugindo como leão. Mas ele não é um leão. Há um conflito em nosso íntimo. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, olha aí comigo, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18, está escrito: Digo, porém, andai no Espírito,
satisfazei as concupiscências da carne. Porque, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não passais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou sobre a lei. É interessante, porque Paulo fala em Romanos capítulo 7 que eu faço o que eu não quero. Aquilo que eu detesto eu acabo fazendo. Porque, sabe, o querer fazer o bem está em mim, mas não o realizar. Ele fala, chega à conclusão, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Mas, graças a Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é algo interessante e muito importante no nosso caminhar, no nosso andar diário, de manter nosso foco em Jesus Cristo e ter sabe, o entendimento de que há um conflito em nosso íntimo. E nós podemos ceder esse conflito ou não ceder esse conflito. Olha, em 1 João capítulo 1, olha lá comigo. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10 está escrito. Capítulo 1, versículo 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Olha, se nós que temos a luz de Cristo em nós, andamos nas trevas, nós não teremos comunhão com Deus. Como? Pode o Filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, andar nas trevas e ter comunhão com Deus? Se eu não estou em comunhão com Deus, mas estou nas trevas, me faço mentiroso. Luz, trevas, não se misturam. Não se misturam. Verdade ou mentira. Uma meia verdade é mentira. Precisamos entender esse princípio no dia a dia, porque nós somos induzidos a todo instante a contar a meia verdade e não ela completa. Não tem como misturar luz e trevas, verdade, mentira, branco ou preto. Cinza é um conceito de Satanás. Sim, tanto é que ele fala que existe até 50 tons. Então, ele quer que você viva uma relatividade de qualquer jeito. Então, é verdade. E sabe uma coisa interessante? Porque a palavra de Deus, abre sua Bíblia comigo em Romanos 3. Olha o que ela fala sobre todo ser humano. Romanos 3, versículo 4. Eu vou ler o versículo 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram copiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro
e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Olha, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que está escrito. Então, esse princípio nós precisamos discernir, porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita e imputada em nós. Nós não merecemos, porque a obra do Calvário foi completa. Nós somos nova criaturas, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Mas há um conflito de Gálatas, capítulo 5, entre a velha e a nova natureza. Precisamos entender esse princípio, porque se nós cedermos à carne, nós vamos dar lugar para o inimigo agir em nossas vidas, em nosso ministério, em nossas famílias, no nosso trabalho. Não deis lugar ao diabo. Precisamos, discernir esse fato de que nós estamos a um passo de cometer um pecado. Você e eu estamos a um passo de cometer pecado. É triste, mas é verdade. Em Salmo 51 está escrito, olha lá, Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Davi diz o seguinte, versículo 3. Salmo 51, versículo 3, Davi diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. De vez em quando. O tempo todo. O tempo todo. O pecado está diante de mim. Então estamos a um passo de cometer um pecado. Então você e eu, nós sabemos o que é certo fazer, o que é verdadeiro, o que é honesto. E se nós somos induzidos a fazer o contrário. O inimigo lança flecha, não tem problema. Conta uma mentirinha, não tem problema. Age assim com uma meia verdade. Essas são as obras malignas e vêm do abismo. Deus nos chama a viver uma vida em santificação, uma vida santa, separados, que vai ser a próximo tópico, quinta-feira à noite, em minha casa, sobre santidade. Mas sabe, amado, nós estamos aqui na terra e nós somos santos por chamamento, cada um de nós separado para Deus, mas enquanto estamos aqui vivendo na terra, nós temos uma responsabilidade com o nosso testemunho. E Filipenses fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, seja o que ocupa os nossos pensamentos. Se nós vigiarmos no dia a dia essas coisas, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que nós vigiarmos que essas coisas ocupem nossos pensamentos no dia a dia, qual vai ser o resultado? Nós vamos começar a agir e fazer tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. As consequências vai ser isso. E vai gerar um testemunho. E nós vamos estar numa posição de segurança, porque nós não vamos ficar expostos e dando lugar para o inimigo. E ainda ganha aumento de salário. Ainda ganha galardão. Não, aumento de salário mesmo. É verdade. Provérbios fala que aquilo que é puro de coração e graça no falar terá por amigo ao rei. Exatamente. Então, nós estamos a um passo de pecar. E números, o que números fala? Muitas pessoas não, eu estou no passo de pecar, então vou retroceder. Aí pior, Números 32 fala o seguinte. Olha que Números 32 fala. Números 32. Não, eu não vou dar um passo, eu dou um passo para pecar, então eu vou retrair. Vou me retrair. Vou andar para trás, não para frente.
32, versículo 23. Porém, se não fizestes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Tem um outro versículo aqui de Número que fala que o seu pecado te persegue. Então o pecado vai te achar, o pecado te persegue. Então se você dá um passo para trás, você vai pecar. Se você dá um passo para frente, então você precisa manter íntegro diante do dia a dia. E quando encontramos com o pecado, não porque nós vamos fazê-lo porque nós sabemos e queremos fazê-lo, mas porque inconscientemente nós queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal, nós temos 1 João 1:9. Nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos a cabeça e vamos em frente. Pela fé. Não deis lugar ao diabo. O João 8:44 está escrito que o pai da mentira é o diabo. Sejamos verdadeiros. Que possamos falar o que é verdadeiro, o que é a verdade. Na hora certa, no momento certo. E não uma meia verdade. Porque uma mentira contada diversas vezes, ela pode tornar uma verdade, mas vem do abismo e não é de Deus. Em João 8:32, o que Jesus disse em João 8:32? Ele falou. Aí todo mundo lembrou. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? Jesus falou sobre o que é a verdade em João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Lembra? Ou seja, a única verdade, o único caminho, o único meio de chegar a Deus, Jesus Cristo. As minhas obras não me levam a Deus. Ela me galardoa pelo meu passo de fé diante de Deus. Ser uma boa pessoa não mantém a minha salvação, porque o que mantém a minha salvação é a obra consumada, o sangue derramado na cruz do Calvário. O que? Mas você é uma pessoa boa? Gera galardões. Porque nós somos dotados de boas obras, Efésios 2:8-10. E não vai para a cadeia. E não vai para a cadeia. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Ocupe os vossos pensamentos. O alvo do diabo é fazer você andar na incredulidade. Não vai dar, já desisti, vou retrair, não sabe, não funciona mesmo. Incredulidade é o alvo que o inimigo tem para você essa semana. Ele quer fazer você andar na incredulidade, porque a incredulidade impede Deus de fazer o que Ele tem proposto para a sua vida, para a minha vida essa semana. Mas pastor, como? Jesus chegou numa cidade, senhor Oswaldo, em Mateus 13, olha lá comigo, Mateus 13. Jesus chegou nessa cidade. Olha lá, Mateus 13. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 13. Versículo 58. Ele não pôde fazer milagres em uma cidade por causa da incredulidade do povo. E está escrito, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade, Jesus não fez milagres naquele lugar. Pensa nisso. O alvo do diabo é fazer você andar na incredulidade. Você anda na incredulidade, você vai andar desviado. Você vai dar lugar para o inimigo.
e você vai deixar de desfrutar do que Deus tem para você naquele momento, naquele dia da sua vida. Nós temos a plenitude de vida. Nós somos herdeiros, como falou hoje de manhã aqui na escola dominical, o Casamilton. Nós somos herdeiros de todas as coisas. Mas deixamos de desfrutar de tudo que Deus tem para nós quando nós andamos na incredulidade. Jesus não pôde fazer muitos milagres em certa cidade por causa da incredulidade do povo. Tomé, em João capítulo 20, olha lá. João capítulo 20. Olha o que Jesus fez com Tomé. João capítulo 20. A partir do versículo 24 está escrito o seguinte. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando Jesus veio. Lembra que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a alguns deles. E Tomé não estava presente. Então, versículo 25, disseram-lhe, então, os outros discípulos, nós vimos, enxergamos o Senhor Jesus. Mas ele respondeu, se eu não vi, se eu não enxergar, se eu não olhar nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Se eu não ver isso acontecer na minha vida, eu não vou acreditar. O maior problema do crente é que ele precisa, muitos crentes precisam ver para crer, e torna vítima da incredulidade. Vítima da incredulidade. Nós somos chamados a andar por fé. Fé significa que eu não vou ver o próximo que está diante de mim. É a certeza das coisas que não se vê, a convicções de fatos que acontecem. Nós não sabemos o que está diante de nós, mas Deus chamou para dar o passo. Nós damos e colocamos o pé no Rio Jordão, na certeza que ele vai abrir. Ele vai dividir e nós vamos passar por terra seca. Se você fala que anda por fé e quer e precisa ver para acreditar, você, infelizmente, é uma vítima da incredulidade. Seja um herói da fé e não vítima da incredulidade. Alguém entregou uma pregação, eu acho que o pastor Marcos, uma dezena de anos atrás. Seja herói da fé e não vítima da incredulidade. Continuando aqui. Tomé disse, se eu não ver ali as mãos do Senhor, se eu não puser o dedo do seu lado, eu não vou acreditar não. Versículo 26. Passados 8 dias estavam contra ele, outra vez ali reunidos, os seus discípulos. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Imagina o Tomé. Eles estão ali de porta fechada, trancada. E Jesus vem e passa pela porta trancada. Talvez pela parede, não sei. Só sei que Jesus entrou lá dentro, seus irmãos. Estava tudo trancado. Passa por baixo. Ou talvez por baixo. Jesus apareceu. Tomé, olha que viu, imagina. O primeiro impacto do Tomé, talvez ele pensou que os discípulos pensaram quando Jesus estava andando por sobre as águas. É um fantasma. Só pode ser. Porque a incredulidade gera mais incredulidade. Jesus disse, paz seja convosco. Tomé, vem cá. Lembra que você falou esses 8 dias atrás ali? Eu ouvi, Tomé. Eu vi a sua incredulidade. Eu vi o que você falou, Tomé. Você disse que precisava colocar as mãos aqui para você crer. Você precisava pôr a mão aqui do meu lado para acreditar, Tomé. Vem cá, vem cá, vamos conversar aqui nós dois. Tomé, vem cá, eu. Versículo 27. E logo disse a Tomé, Jesus falou para Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe
mas crente. Não seja incrédulo, mas crente também. Vem cá também. Muitas vezes nós agimos como Tomé. Quantos Tomés às vezes nós encontramos no dia a dia? Deus coloca você numa situação, você está crendo que Deus vai fazer as coisas acontecer, você está andando por fé, você não está andando pelas vistas, como está em 2 Coríntios 4,18, não atendendo nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E às vezes tem crentes ao redor de você e fala assim: que isso? Isso nunca vai acontecer? Cara, mas gente. Outros falam: barbaridade, tchê. Outros falam assim: uai, não vai dar certo. Outros falam: não falou nordestino? Oxente, my brother. Oxente, irmão. Não vai dar certo. Mas você está crendo que vai acontecer. Eu não sei como o pessoal do norte fala. Do norte vocês não sabem. Na China fala. Do norte não sei. Mas sabe? Sabe, amados? Você está crendo que vai acontecer, você está crendo que a porta vai abrir, e tem pessoas ao redor falando o contrário. Incredulidade. Vem aqui também. Põe a mão do meu lado. Eu ouvi também. Eu ouvi você falando. Não é segredo, não. Põe aqui a mão do meu lado aqui. Põe aqui do outro lado. Chega aqui do outro lado. E eu creio que Tomé pôs. Foi conferir. Ele foi conferir. Acho que ele pôs. Eu creio que ele pôs. Tem um quadro do Rafael que é não esse Rafael, o Rafael da Idade Média lá, que fala que é lindo. Eu creio que ele pôs. E sabe qual foi a atitude dele agora? Peraí, a pessoa entra dentro da casa, porta fechada. O Senhor Jesus, ele era a porta fechada. E agora quando eu ponho a mão do lado dele, põe a mão aqui, deixa eu conferir realmente. Realmente, cara. Opa, peraí. Aí qual foi a atitude dele? Olha o versículo 28. Respondeu-lhes também: Senhor meu e Deus meu! Senhor meu e Deus meu! Ele exclamou. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Mas bem-aventurado o seu Oswaldo que não viu e creu. Bem-aventurado somos nós. Olha lá. Porque me viste e crestes. Bem-aventurados que não me viram e creram. Olha o que Jesus disse. Em toda parte da terra, nesta manhã de domingo, muitos irmãos nossos estão reunidos. Igrejas estão reunidas. Está uma coisa incrível, maravilhosa para nós, que todos nós somos bem-aventurados. Porque nós não precisamos colocar a mão lá para ver, para sentir ou ver, mas nós cremos. E Jesus disse: bem-aventurados são todos vós, porque não viram, mas crestes. Imagina você essa semana trabalhar, pegando ônibus ou no carro, dirigindo, e o inimigo lança em guarda. Mais uma segunda-feira, barbaridade. Che, oh uai, nossa, oxente. Mais uma segunda-feira, não enchente, oxente. Mais uma segunda-feira, o inimigo lança os dardos. E você fala: segunda-feira? Bem-aventurado sou, porque eu não vi, mas eu creio. Eu vou em frente, porque o Senhor está comigo. Pensando tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. O inimigo faz uma armadilha para você dar um passo no pecado. E você fala assim: eu sou separado por Deus. Eu não vou tomar essa decisão, eu não vou agir assim, porque isso não condiz com a verdade. E eu não vou falar mentira, eu não vou falar a minha verdade, eu vou falar o que é certo. E eu vou orar, e o meu Deus vai me honrar, e Deus te honra. E Deus te dá vitória. E Deus faz você dar mais um amadurecimento na fé. E você gera um testemunho de carta viva que você é diante de Deus. E pessoas são tocadas por causa do seu testemunho.
E vidas são geradas por causa do seu testemunho. Porque você decidiu pensar tudo que é verdadeiro, falar tudo que é verdade, tudo que é puro, tudo que é honesto e tudo que é de boa fama. Você não deu lugar para o inimigo naquele momento. Pensa nisso. Pensa. A incredulidade também gerou algo tão lindo para nós, que Jesus falou: bem-aventurados que não acreditam. Jesus já tinha orado para nós em João 17. Olha em João 17 que Jesus tinha falado, antes de ir na cruz. Olha lá, versículo 20. Não rogo somente por estes, os discípulos que estavam ao redor dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando por você, por mim. Olha, Pai, eu rogo por aqueles que vão crer em mim por meio da sua palavra. E nós cremos no Senhor por meio da sua palavra. Por isso, amados, Efésios, olha, volta lá em Efésios 4. Efésios 4. Por isso, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, às vezes nós ficamos irados, mas não pequeis, não se põe o sol debaixo da vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Lembra? O crente não pode ser possuído pelo inimigo, mas ele pode ser manipulado pelos dardos malignos, envenenados do diabo. Não deis lugar ao inimigo. O pecado está à frente, como ele está perseguindo, como nós vimos essa manhã. Pense o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto, o que é santo, e não toma atitude para errar o alvo na sua vida. Lembra que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz à sua porta. O pecado jaz à sua porta. E o que Caim fez? Ele entrou de cabeça em tudo no pecado. Ele assassinou seu irmão. Primeiro assassinato da história da humanidade. Primeiro descendente de Adão. Primeiro descendente de Adão. O pecado jaz à sua porta. Nossa, o pecado está adiante, ele nos persegue, ele vai nos achar e ele está à sua porta. Uau! E como nós andamos em novidade de vida, Romanos 4, 6,4, Romanos 6,4, antes em novidade de vida, uma vida nova de qualidade diferente. Sabendo que o pecado está diante de nós, ele está na nossa retaguarda, ele está na nossa porta, eu tenho a vida nova de Cristo em mim, eu tenho a mente de Cristo em mim, eu tenho as promessas de Deus em mim, então eu vou viver a vida santificada diante de Deus. E se meu pecado me acha, eu confesso, sacodo a poeira, levanto a cabeça e vou em frente. Por quê? Porque está consumido. Não deis lugar ao inimigo. Seja verdadeiro nas suas atitudes. Seja verdadeiro nos seus pensamentos. Seja verdadeiro no seu falar. Seja puro. Seja honesto. Que isso que ocupe os nossos pensamentos nessa semana. E não deis lugar ao inimigo. Vem a segunda-feira. Aleluia. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. E nós veremos o mover de Deus em nós. Porque decidimos andar em novidade de vida. Nova de qualidade diferente. Deixe a mentira e ande na verdade. Seja puro e honesto.
e assim não daremos lugar ao diabo. Paulo diz: o querer está em mim, mas não o efetuar. Graças a Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a semana. Curvamos as cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por presente. Obrigado pela sua presença conosco. Obrigado pela liberdade que nós temos diante do Senhor de poder clamar, poder orar, poder interceder, poder desfrutar dos seus pensamentos nessa manhã de domingo. Pai, nós te pedimos por aqueles que estão viajando, que o Senhor guarde-os nas estradas. Oh Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa trazê-los em segurança. Aqueles que estão, oh Pai, com alguma dificuldade, com doenças, nessa manhã de domingo, que o Senhor possa visitar um a um. Aqueles que não puderam chegar aqui, ó Pai, por causa do lugar ser muito longe, que o Senhor possa estar tocando de maneira especial. Aqueles que estão clamando, Senhor, por uma resposta essa semana, Senhor, que seja a semana da resposta, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão tomando decisões nessa semana, que decisões que venham afetar as suas vidas, que possam ser todas fundamentadas na sua palavra, nos seus pensamentos, Senhor, e que possamos ver a grandeza de Deus nos resultados das nossas decisões. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Preserve esse corpo local, essa igreja, as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada. Ser com os irmãos nos seus trabalhos, o testemunho de cada um deles, ó Pai, no dia a dia, que possam fazer a diferença naquilo que faz, e como o Carlos falou, que eles possam ser promovidos para a glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos, ó Deus, e te pedimos, Senhor, nos conduza em triunfo nessa semana, que possamos, ó Pai, ver a grandeza do nosso Deus em cada passo de fé que nós damos. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Protege-nos na volta para casa, nos dê um resto de domingo abençoado, uma semana, Senhor, ricamente abençoada. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, nós oramos e agradecemos. Amém.